E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renan, professor do Parabólica. Hoje é dia de aula de filosofia aqui pra vocês. Aula super importante que eu sei, eu falo que tudo é super importante, mas é. Vou passar pra vocês aí um conceito, a gente vai explorar um pouco mais a chamada filosofia medieval, ou tradição medieval, ou a tradição escolástica da filosofia. Então a gente tá falando de Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, como quiserem chamar. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ó, curte esse vídeo porque tem um monte de coisa aqui. Você tá se preparando aí pro Enem ou pros vestibulares, saibam que aqui tem coisa pra caramba. E também não deixe de me seguir nas redes sociais, porque lá eu aviso um monte de coisa. Eu sou muito ativo nas redes sociais, assim, nem que eu tenha que ficar tirando foto da minha cara, eu sou ativo nas redes sociais. Inclusive eu gosto de tirar bastante foto. E também na Twitch, agora a gente tá jogando jogo de terror na Twitch, agora tem programação de segunda a sexta, tem live na Twitch com programação, ou às 18 horas, ou às 21 horas, depende do dia. Inclusive você entra lá na Twitch, eu vou deixar o link aqui na descrição, e também no primeiro comentário fixado, certo? Então vamos lá começar a nossa aula sobre a tradição medieval na filosofia. É muito importante essa aula, acreditem. O conceito de hoje, a aula de hoje, então, o nome a gente vai chamar de tomismo aristotélico, ou aristotelismo, como vocês quiserem chamar. Vocês podem achar por tomismo aristotélico, aristotélico tomista, não importa. Ou vocês podem achar, inclusive, simplesmente pelo nome de tomismo, tá? Ou tomista. O que é isso? É a tradição filosófica medieval da escolástica. As duas grandes escolas não significa que são só essas. As duas grandes escolas medievais de filosofia são a patrística, aquela dos grandes padres, os pais da igreja, Agostinho de Hipona, lá no século V e VI, e aí a partir do século XIII, já enfim, um período que a gente chama de Baixa Idade Média, é a tradição escolástica, que pega algumas coisas assim da patrística, tem influência assim da patrística. O Tomás de Aquino tinha uma pegada, uma certa influência do Agostinho de Hipona, mas essa se tornou a grande tradição. É a tradição tomismo aristotélico, ou como vocês quiserem chamar, o tomismo, né? Essa tradição medieval vai ser a tradição filosófica, como vai ser a grande última tradição filosófica da Idade Média, vai ser aquela que os filósofos modernos vão tentar derrubar. Então, como, por exemplo, Descartes. Descartes vai se opor a essa tradição filosófica. E você já viu que tem um nome aí no meio, que é o tomismo, né? O aristotélico, né? O que é isso? É porque o Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, doutor da igreja, em sua suma teológica, em suas obras, que são obras enciclopédicas, significa que são obras gigantescas, é porque falando assim numa aula, a impressão que dá é que ele falou rapidinho ali, escreveu um livrinho ali, pequenininho e pronto. Não. É que a gente faz aqui uma aula para você fazer o vestibular e o Enem, né? Então precisa ser bem didático. O Tomás de Aquino, ele foi o cara responsável, basicamente, essa tradição é responsável tradicionalmente, por cristianizar as ideias de Aristóteles. Aristóteles, o filósofo da Idade Antiga, da Grécia clássica. Então ele vai cristianizar, ele vai tentar, ou melhor dizendo, conciliar o aristotelismo com o cristianismo. E o que dá para juntar ali nos dois, certo? A gente tem uma aula, já quero avisar vocês que a gente já tem uma aula falando sobre um pedaço disso, hoje aqui a gente vai acrescentar sobre essa aula, inclusive que acho que é importante, mas eu vou deixar no card para vocês a nossa aula geral sobre Tomás de Aquino enquanto filósofo medieval. Ou em outras palavras, ele vai tentar utilizar a metafísica de Aristóteles a favor da teologia. Bom, se vocês lembrarem, vamos começar aqui porque a gente vai lembrar muito de Aristóteles, mas tem diferenças que são sutis, mas são importantes, tá? Se vocês lembrarem de Aristóteles, o Aristóteles é o cara lá da obra do Escola de Atenas, ou Academia de Atenas do Platão, do Rafael Sanzio, já no Renascimento. O Aristóteles é aquele que faz o movimento para a Terra, que se opõe ao Platão, que o Platão faz o mundo das ideias. Enquanto Platão, apenas no mundo das ideias se adquire conhecimento do mundo todo é gerado no mundo das ideias, o Aristóteles fala, não, dá para chegar aqui, através, né, das vias, né, do Aristóteles, né, que ele fala, né, através da metafísica aristotélica, ele fala, não, dentro do nosso mundo sensível se adquire conhecimento.
O Tomás de Aquino ele percebe isso. Para seu Paul Aristóteles, o Platão fala, não, é tudo no mundo das ideias. Isso tudo aqui que a gente está vendo é desprezível. Isso aqui existe, mas existe como uma cópia imperfeita. O Aristóteles não. Ele fala assim, não, aqui não é uma cópia imperfeita. Isso aqui é o mundo. O Tomás de Aquino ele pega isso e também identifica esse mundo. Ele identifica as mudanças, inclusive, nesse mundo. Então ele vai trabalhar sempre aí com conceitos importantes. E quando eu olho para o lado aqui é o meu plano de aula, tá? Como, por exemplo, a distinção entre realidade e potência. Isso está muito lá em Aristóteles. Então ele consegue identificar um objeto, alguma coisa que realmente é, ele consegue identificar, e o que ela pode vir a ser. A realidade é a potência. Eu trabalho muito isso em aulas aqui, em potência, quando a gente fala em potencial. É o que eu falo, vocês são estudantes em potencial. Vocês serão universitários, serão as suas respectivas profissões, médicos, advogados, dentistas, administradores de empresa. Eu vou ficar falando um monte de profissão aqui, daqui a pouco o pessoal... Você não falou a minha, biblioteconomia, tem várias profissões. Se você não está lá ainda fazendo esse curso na universidade, saiba que você tem potência para isso. Você está em potência. É o que o Tomás de Aquino ele identifica. Você consegue identificar o que realmente é e o potencial, a potência. O exemplo que ele dá para a gente, que acho que é interessante, é o carvão. Você consegue identificar o carvão em sua forma preto, lustroso, duro, e você também consegue identificar o carvão cinza e quente. Ele teve um ato aí de potência. O carvão, ele passou por um processo. Então está no mundo sensível, entendeu? Está no mundo sensível, isso que o Aquino está mostrando para a gente. Só que para o Aquino, para o São Tomás de Aquino ou para o Tomás de Aquino, também a gente tem que afunilar, tem que ir aprofundando mais. Há também uma distinção que ele vai chamar de mudança em acidente ou de acidente e também uma mudança de substância. Substância é do que é feito tal objeto. Quando você pega, vou dar o mesmo exemplo do carvão aqui para vocês. Se você pega o carvão duro, preto, escuro, lustroso, e você só esquenta ele, só aquece, ele vai ficar mais quente. Isso, para o que o Tomás de Aquino está falando para a gente, é uma mudança em acidente. O carvão ele continua sendo carvão. A substância que define o que é carvão se mantém. Ele só ficou mais quente. Daqui a pouco ele esfria de novo. Ele pode ter mudado um pouquinho de cor, mas ele ainda se mantém. O que é diferente de uma mudança de substância. Quando você torra esse carvão, né, você queima ele, você queima de verdade, você só não esquenta, você queima ele, ao ponto de esfarelar esse carvão, e aí você teve uma mudança na substância do carvão, ele se torna um outro elemento. Então há uma diferença. Isso tudo na Terra, no mundo sensível, certo? É a questão metafísica aí. Você queima esse carvão, e aí você destrói esse carvão. E aí você já não pode mais chamar de carvão. É isso. Quando você vê algum objeto, por exemplo, pensa na tua vida, pensa em alguma coisa. O exemplo do carvão acho que é o mais didático, eu não preciso fugir, a gente não precisa fugir do exemplo do carvão. Imagina só depois do carvão, ele é todo queimado, destruído, aí o pessoal vai lá, ele se esfarela todo, vira cinzas. Aí chega uma pessoa, suponhamos que chega uma pessoa na hora e vê aquelas cinzas e tal, ela às vezes ela nem vai falar ó carvão, ela não aponta para aquilo e fala assim carvão, ou carvão, não, ela já fala assim cinzas, mudou a substância. Mas você teve um ato de potência, só que agora nesse caso há uma mudança de substância e não uma mudança de acidente. Guardem esses termos. Agora, há uma diferenciação, porque senão se o Tomás de Aquino ficasse só reproduzindo as ideias de Aristóteles, não faria dele um filósofo. Ele só reproduziria. Qual que foi a transformação que Aristóteles trouxe, até mesmo tem a questão religiosa, logicamente, mas o que o Tomás de Aquino, na verdade, trouxe de importante, uma mudança que vai ser uma mudança que a primeira instância parece sutil, mas ela é extremamente importante. Para o Aristóteles, é preciso fazer também a diferenciação entre matéria e forma, substância, essência. Para o Aristóteles, olha só, a forma de qualquer coisa, estou lendo aqui, que realiza ou faz com que seja aquilo que é. Para Aristóteles, ele tem muito bem definido para ele que a forma de qualquer coisa que existe no mundo, isso que eu estou tentando explicar para vocês, a forma de qualquer coisa que existe na nossa frente, no mundo, questão metafísica, tem a ver com como que isso aí chegou nesse ponto. Como que o celular virou celular. Eu sei da existência disso porque eu o vejo. O celular está aqui, lembra Aristóteles fazendo assim ó, para gente? Ó, é um mundo sensível. Eu sei disso. Eu entendo isso porque eu o vejo, a forma disso.
Pro Tomás de Aquino já é um pouco diferente. Ele não se apega tanto à forma com o qual ele vê, até porque tem Deus na parada, né? A gente já vai falar. Ele não se apega tanto na forma com a qual ele vê. Ele se apega muito mais à essência das coisas. A essência das coisas já mostra para você, não necessariamente você está encostando naquilo, você está vendo aquilo. Mas para o Tomás de Aquino, a essência mostra a existência das coisas, não necessariamente só a forma das coisas. Para o Tomás de Aquino, quando você entende a essência das coisas, você consegue até entender a existência de coisas que são reais ou até mesmo que não são reais para os nossos olhos. Então é diferente. O Aristóteles, ele fala assim, ó, vou tentar falar de novo para vocês. O Aristóteles fala assim, ó, eu consigo ver um microfone, a forma desse microfone, não posso gostar muito aqui não, a forma desse microfone. Nossa, agora eu fiz quase um Henrique Cristo, tá vendo? O Henrique Cristo, oh meu pai! Ele não gostava de microfone, né? Estourou o áudio, desculpa. Rebeca, desculpa, você devia estar com fone de ouvido aí. Pro Aristóteles, esse microfone ele tem uma forma. Eu tô vendo a existência desse microfone. E pro Aquino? Pro Aquino ele fala, não, eu vejo o microfone, eu vejo a forma desse microfone, mas existe uma essência por trás desse microfone. E utilizando essa ideia da essência, eu consigo saber da existência das coisas, mesmo se eu tô vendo ela em forma aqui ou não. Tem uma citação que eu quero passar para vocês, aí eu peço para a Rebeca colocar a citação. Rebeca é a nossa editora que faz essas edições maravilhosas. Não vou cansar de bajular Rebeca aqui, de falar bem dela. Gratidão. Tem uma citação do próprio Tomás de Aquino aqui que eu quero passar para vocês, citação rápida aqui da Suma dele. Ó. Toda essência ou quididade é a essência das coisas. O que é a essência? É o que ela é. Qual que é a essência das coisas? Pode ser entendida sem que o seu ato de existência seja entendido. Eu não preciso necessariamente saber como esse microfone chegou a essa forma. Eu posso entender a essência desse microfone. Eu não preciso saber qual foi o processo da metafísica aristotélica, de como que isso aqui chegou a ser um microfone. Eu posso entender ou eu posso não entender, mas isso eu sei a essência dele. Olha, então vamos lá. Toda essência ou quididade pode ser entendida sem que o seu ato de existência seja entendido. Eu posso entender o que um homem ou uma fênix é, e ainda assim não saber se existe ou não na natureza das coisas. Fênix existe? Será que existe na natureza das coisas? Mas eu sei o que é a fênix. Eu consigo saber, eu não preciso saber como que a fênix nasceu. Não preciso saber como é que o ser humano nasceu necessariamente. Portanto, é evidente que o ato de existir é diverso de essência ou quididade. Quididade é a essência, basicamente, tá? Então, o Aristóteles, ele olhava para um celular e falava assim, para isso aqui existir, para eu entender o que é isso, eu tenho que entender como que isso aqui foi fabricado. Ele pensa muito na forma. O Aristóteles focava muito na forma das coisas, da matéria, do mundo sensível. O Aquino não necessariamente. Tanto é, gente, vamos só lembrar que os argumentos teológicos de Tomás de Aquino, quando ele tenta provar, ele tenta mostrar pra gente a existência de Deus, que eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. A gente pode até questionar o Aquino e falar assim, poxa, o Aquino ele tá provando a existência de Deus fazendo um regresso. E isso nesse sentido é um método muito parecido com o que é o de Aristóteles, na metafísica aristotélica, só que pensando em Deus. Que ele fala assim, se você regredir para saber como que as coisas foram construídas, você tem que chegar no primeiro motor, é a primeira via, o motor. O motor só pode ser Deus. Mas ele não está provando isso cientificamente. Mas aí está aqui a explicação. Para o Aquino, para o Tomás de Aquino, não necessariamente você tem que focar na forma, focar, sabe, naquilo. Ele vai além, ele fala assim, a essência, ela pode ser para o que você consegue ver e para o que você também não consegue ver, que você também não consegue, você não precisa também se preocupar. Ele era um defensor da igreja, né? E aí você fala assim, poxa, então ele prova a existência de Deus, mas ao mesmo tempo, o Tomás de Aquino, ele está falando que a gente também não vai, você não precisa se preocupar em descobrir a essência de Deus, como que tudo foi criado. Olha só, para o próprio Tomás de Aquino, essa relação entre essência e existência não se aplica a Deus. Deus é o ser supremo. Tá? Não se aplica a Deus. Diferente de qualquer outra coisa na nossa vida, qualquer outra coisa na Terra, qualquer coisa que a gente tem, celular, Pedro Renault, Deus, né? A gente teve que ser originado por um outro fator, certo? Qualquer coisa na vida tem que ser originada, é a metafísica aristotélica. O que gerou o celular? Né? Você tinha, né, todos o processo.
Isso não pode se aplicar a Deus, porque Deus não foi gerado por ninguém, segundo Aquino. Não foi gerado por nada que é externo a ele mesmo. Então, a relação de Deus, a existência de Deus, ela depende da sua própria essência. Por isso que quando você vai lá e vê os argumentos teológicos da Suma lá do Tomás de Aquino, que fala das vias, a teoria das vias, se você regredir, você vai chegar no primeiro motor, que é Deus. Você não precisa, segundo a concepção tomista, né, a concepção de Tomás de Aquino, você não precisa tentar ficar se preocupando, mas então quem que gerou o primeiro motor? Se o primeiro motor é Deus, quem que gerou o primeiro motor? O primeiro motor, que é Deus, segundo o Tomás de Aquino, ele não dependeu de fatores externos. Então ele depende a sua criação depende da sua própria essência. Essa é a tradição medieval. Essa é a tradição que perdurou durante muito tempo, até mesmo quando acaba a Idade Média, ela continua até que os modernos eles tentam derrubar essa tradição e falar que é preciso ter uma explicação muito mais convincente sobre essas questões. Quem que vai bater de frente com isso, quem que vai falar isso muito vai ser o próprio René Descartes, né, que ele vai se opor à tradição tomista, certo? Mas está aí o Tomás de Aquino para vocês. Entendam então qual que é a relação com Aristóteles, a questão de cristianizar as ideias de Aristóteles, porque a gente fala de tomismo aristotélico, né, ou alguma coisa do tipo. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, anotado aqui tudo que eu passei para vocês. Amo vocês e é de todo o coração desse mundo. Um grande beijo, fui!